Nesse vídeo nós vamos falar sobre o quinteto fantástico da força mental. Os 5 elementos que você precisa treinar e desenvolver diariamente para fortalecer a sua força mental, ou seja, o seu poder de decisão. Como eu falei num vídeo anterior, vou deixar aqui no primeiro link da descrição o link desse vídeo no qual eu falo especificamente do conceito de força mental, de poder de decisão. Caso você não tenha assistido esse vídeo, vai lá, clica no link, assiste primeiro esse vídeo aqui antes de assistir esse. E aí você vai ter uma informação mais completa. Eu vou fazer aqui um pequeno resumo do que eu falei nesse outro vídeo. Nós temos 2 tipos de vontades. A vontade da mente consciente, que é o querer, a vontade do subconsciente, que é o desejo. Você precisa de força mental para poder deliberar na direção do querer, da vontade que tem a ver com seus objetivos, da mente racional, analítica, e às vezes dizer não para o desejo. O desejo surge automaticamente do seu subconsciente. Ele vai lhe trazer a vontade pela qual você foi programado de alguma forma. E nem sempre o seu desejo está lhe levando para uma posição, para uma condição que seja melhor para você. Em algumas ocasiões, sim, quando desejo e querer estão alinhados, os dois apontando na mesma direção, você não precisa nem fazer uma escolha, é automático, é um caminho natural a ser seguido. Mas quando ambos apontam em direções diferentes, o desejo querendo algo, o querer querendo outra coisa, nesse caso eu preciso ter firmeza, força mental para conseguir dizer sim para o querer, não para o desejo. E o grande lance é que o desejo normalmente é muito mais poderoso, ele é muito mais forte, intenso, automático, ele vem do subconsciente. O querer, para conseguir rivalizar, ele precisa estar muito bem treinado, muito fortalecido, e são esses 5 elementos que eu vou te mostrar aqui na lousa branca hoje que vão fazer com que você consiga fortalecer a sua força mental, o seu poder de decisão e assim fazer as escolhas que são melhores estrategicamente para a sua vida e para alcançar os seus objetivos especificamente. Então, antes de começar o vídeo, aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever no canal, botãozinho vermelho, para você se inscrever e ser notificado toda vez que o Modelo Mental publicar um novo vídeo. Então vamos lá falar sobre o quinteto fantástico da força mental. Ok, aí está o tema do nosso vídeo de hoje. Basicamente existem 5 elementos. O número 1, o número 2, o número 3, 4 e 5. Eu vou deixar para falar do número 1 por último. E o número 1 é aquele que eu considero ser talvez o mais importante desses 5, apesar de que os 5 são muito, muito importantes na sua vida. E você vai ver que para você aplicar esses elementos na sua vida pode não ser tão simples, pode não ser tão fácil, melhor dizendo. É simples, mas pode não ser fácil. Você pode achar que é uma montanha muito alta para escalar, mas você vai ver que não, porque você pode começar trabalhando apenas um deles e um deles pode estar interferindo em todos os outros positivamente. Então vamos ver aqui. Bom, o primeiro elemento eu vou colocar aqui como alimentação. Imagine que o seu organismo, o seu corpo é um veículo, um carro. A alimentação é o combustível que você coloca no seu carro. Para o seu carro, sua máquina funcionar, você precisa de um combustível que seja bom. Se você coloca óleo de cozinha num carro, provavelmente ele não vai andar. Então, a depender do alimento que você coloca no seu organismo, você pode não estar fornecendo a melhor energia para o seu organismo. Quando você sente aquela preguiça, aquela falta de disposição, aquela dificuldade em raciocinar, em criar soluções, muitas vezes vem por falta de energia que você está colocando no seu organismo. Alimento não é só comer calorias para se manter vivo, é fornecer para o corpo nutrientes, o que ele precisa para funcionar. Sim, ele vai precisar de quilocalorias para funcionar, isso é fato, ele vai precisar de glicose para fazer a respiração celular, mas ele precisa também de proteínas de qualidade, ele precisa também de gorduras de qualidade, ele precisa de sais minerais, de vitaminas. Não é difícil alcançar esse tipo de alimentação, basta você ter uma alimentação variada, aquele clichê sempre falado, colorida, frutas, verduras, prezar por açúcares, carboidratos de boa qualidade, gordura de boa qualidade, proteínas de boa qualidade. E uma alimentação simples com comida de verdade já deve ser o suficiente para lhe trazer energia. Esse é o primeiro elemento do quinteto fantástico. Segundo, na verdade, segundo elemento. O primeiro está aqui em cima, daqui a pouquinho eu revelo qual é. Alimentação, aqui o terceiro nós vamos colocar atividade física.
Imagine que no seu carro, nessa analogia aqui, a atividade física é a carenagem do carro. O nosso corpo é a carenagem, é o volante, os pneus, a suspensão, o chassi. Então, tudo que envolve o seu carro, que tem a ver com, que analogicamente é como se fosse o seu corpo, tem a ver aqui com a atividade física. A atividade física, eu preciso ser um atleta, correr todos os dias 1 hora, me preparar para uma meia maratona, malhar até a exaustão todos os dias. É isso que é atividade física? Não, não é isso. Nada errado com quem faz isso, com quem é um atleta, quem busca a alta performance física com treinamento, às vezes extenuante, mas atividade física é dar funcionabilidade para o seu corpo. O seu corpo serve para quê? Você tem seus membros, você tem seus membros superiores, membros inferiores, suas costas, sua bacia, sua musculatura, seus ossos, seus ligamentos, sua pele. Então você tem que pensar no corpo dessa forma e não simplesmente em hipertrofia muscular e achar que isso é atividade física. Isso faz parte, mas a atividade física é manter o seu corpo em movimento funcional, que você possa se abaixar, que você possa fazer movimentos, dar elasticidade ao seu corpo. E você pode obter isso através de caminhadas diárias, inicialmente de 5 minutos por dia, progressivamente 10 minutos, 15 minutos, quem sabe uma corridinha ou uma natação, andar de bicicleta, que é a parte aeróbica. Você vai ver que existem 3 partes basicamente na sua atividade física. A primeira parte é a parte aeróbica, é fazer o pulmão funcionar, é aumentar minha capacidade, minha resistência. Tá aí, você escolhe qual é a atividade que você mais prefere. Às vezes uma esteira, pular corda, tudo isso está valendo. Você vai na sua preferência e pode ser 1 vez por semana, 10 minutos para começar, desde que seja toda semana de forma consistente. E aí progressivamente, quando você vai se acostumando, o seu próprio corpo vai pedir mais. Depois nós temos a segunda parte da atividade física, que é o reforço muscular. Eu preciso pagar caro uma academia, pegar maromba para poder fazer isso? Não necessariamente. Com o próprio peso do seu corpo, você pode fazer abdominais, você pode fazer flexões, você pode fazer apoios, a depender do seu nível de treinamento, você pode fazer trações, ou você pode se manter simplesmente pendurado ali numa barra, você pode comprar um halterezinho levezinho para você poder fazer os seus exercícios. Então, é pegar o músculo e fazer o músculo trabalhar com a carga um pouquinho maior do que ele está acostumado no dia a dia. Então, um pouquinho de aeróbico, um pouquinho de reforço muscular e terceiro, muito importante, que é os alongamentos. Existem os alongamentos estáticos e dinâmicos. Então, eu posso fazer aqui um alongamento estático, quando eu vou ficar aqui numa posição durante 30 segundos, 1 minuto, e vou revezando os locais de alongamento, mas pode ser também um alongamento dinâmico, onde você vai fazendo aqueles movimentos amplos para tentar trazer mais amplitude para os seus movimentos. Tudo que é duro, rígido, quebra. Um galho seco de uma árvore que já morreu, se você faz assim, tac, ele quebra. Quando você vai para uma árvore viva, uma folha que está verdezinha, se você aperta nela, ela vai dobrar e vai voltar para a posição original. Isso é elasticidade. A gente tem que enxergar o nosso corpo preservando a função dele, tanto a resistência, quanto a força, quanto a elasticidade. Não significa dizer que você precisa ser um atleta de elite. Basta ser um pouquinho mais do que o seu corpo é exigido no dia a dia, na sua atividade profissional. Porque quando você acorda, por exemplo, de manhã, o melhor momento para fazer atividade física é de manhã. Se você não pode acordar às 5 horas da manhã para fazer, faz em outro momento. Perfeição é uma coisa, excelência é fazer o melhor que nós podemos fazer com as condições que nós temos. Então, quando você acorda de manhã, você vai lá dar a sua corridinha. O que é que você falou para seu corpo? Olha, fique preparado porque pode haver um momento que você seja um pouco mais exigido. E aí ele fica mais disposto, então ele vai trazer mais vitalidade, mais força mental para você, por você exigir dele um pouquinho mais daquilo que ele normalmente é exigido. E aí você vai acostumando o seu corpo a sempre estar preparado. É como se você tivesse alguém na minha área aí, dando um plantão na ambulância, alguém que fica dormindo lá embaixo do edredom, tira a roupa, macacão, tudo, fica de pijama, dormindo ali. Tem uma ocorrência. Quanto tempo esse socorrista vai demorar para levantar, para vestir a roupa, para entrar? O tempo-resposta. O paciente que está lá do outro lado está precisando de uma resposta rápida, eu posso perder uma vida por conta dessa demora. O mesmo raciocínio eu trago para o preparo físico. Se você está no seu dia a dia, sempre sedentário, sempre ali, naquele baixo nível energético, precisa de alguma coisa, de um raciocínio rápido, de uma tomada de decisão, até você entrar no clima de conseguir tomar essa decisão, vai demorar. Se você sempre está ali, todos os dias, você fez sua atividade, seu corpo está alerta, você está preparado, você age mais rápido. Portanto, está aqui a atividade física. Esses 2 primeiros, observem que eles estão diretamente relacionados com a força
física com o físico e, obviamente, indiretamente relacionado com o mental. Tudo em nossa vida está relacionado com o físico e com o mental, em nosso corpo. Nós somos corpo e mente. Mas esses dois primeiros têm uma relação direta com o físico, alimentação e atividade física, e uma relação indireta com o mental. Agora vamos para dois outros elementos, o 4 e o 5, que têm relação direta com o mental e indireta com o físico. Começando aqui pelas relações intrapessoal. Então, eu vou botar aqui relação no singular. A relação intrapessoal, que é a relação sua consigo mesmo. O quanto você se autoconhece, o quanto você se admira, o quanto você tem orgulho do que você faz no dia a dia por você mesmo, o quanto você se olha e fala, poxa, esse dia eu cuidei bem de mim, valeu a pena, eu tenho orgulho do que eu fiz nesse dia. Ou se não, o quanto você pensa naquilo que é melhor como estratégia para a sua vida. Às vezes hoje você tem uma profissão que você faz por uma questão de necessidades básicas, de sobrevivência, precisou começar por aquela profissão, mas de repente existe outro caminho que tem mais a ver com suas aptidões naturais, com algo que te faz mais feliz. Nada de errado de você estar nessa profissão hoje, mas se de repente a sua felicidade está em outro lugar, você pode continuar nessa profissão e já pensando em como você pode se aproximar daquela outra atividade que vai lhe fazer mais feliz e que vai extrair mais excelência do seu potencial. Ou você já está em algo que você realmente encontrou o seu lugar e aí você pode buscar um aprimoramento, um deslocamento vertical para o próximo nível. Aquele primeiro exemplo seria um deslocamento horizontal para o próximo nível, mudando de rumo, mas você pode evoluir no nível que você está hoje. Então a relação intrapessoal é isso, é o como você se sente consigo mesmo, relacionado com a autoestima. Então tudo que você faz por você, onde você busca se agradar, onde você busca se bem tratar, isso está fortalecendo a sua relação intrapessoal. Se você não está bem consigo mesmo, se isso pode estar relacionado com depressão, com ansiedade, com frustrações, obviamente que a sua força mental fica prejudicada, mas alguém que está muito bem consigo mesmo, que está com a autoestima elevada, que está produzindo, que está se cuidando, consequentemente, isso traz mais força mental. E observe que todos esses elementos que eu estou falando aqui, eles funcionam com um conceito de praxis. Esse conceito eu li pela primeira vez no livro O Monge Executivo. A praxis é um pensamento que gera uma boa ação e uma boa ação que gera bons pensamentos. Se eu tenho pensamentos bons, eu me sinto bem. Se eu me sinto bem, eu tenho pensamentos bons. Funciona como um bumerangue que vai e que volta. Portanto, quanto melhor você se alimenta, mais força mental. Quanto mais força mental, melhor você se alimenta. Quanto mais atividade física de qualidade que você faz, mais força mental. Quanto mais força mental, mais disposição para acordar de manhã e fazer a sua atividade física. Mesma coisa para a relação intrapessoal. Quanto mais você se cuida, olha para dentro de si, busca contemplar aquilo que é importante para você, mais força mental, e quanto mais força mental, mais você se cuida. E aí, o quinto elemento, antes de falar do nosso primeiro aqui, nosso campeão, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, existe aqui as relações, agora sim no plural, relações interpessoais. Vou voltar aqui para a nossa analogia do carro, que eu estava falando aqui da nossa analogia do carro. Então, nós temos a alimentação, que é o combustível, nós temos a atividade física, que é o chassi, a carenagem, toda aquela mecânica do carro. Nós temos a relação intrapessoal, que é quem está dirigindo o carro. Se você coloca alguém para pilotar um veículo e ele não sabe pilotar, onde é que esse carro vai parar? A mesma coisa, se você não sabe pilotar o seu corpo e a sua mente porque você não se conhece, dificilmente você vai encontrar um rumo adequado. E as relações interpessoais são os outros motoristas que estão ali, seja numa corrida, seja na rua. Se qualquer um deles bate em você, ou se você bate em um deles, os dois param, os dois são prejudicados. Então, as relações interpessoais estão muito intimamente relacionadas com a força mental. Se você está brigado, se está de mal com alguém muito importante, íntimo na sua vida, alguém que você ama muito, toda a sua força mental é sugada por aquele conflito e você não consegue produzir, você não consegue pensar em outra coisa. Portanto, manter boas relações saudáveis, e saudável significa que existe uma distância ideal, ótima, não é para ser nem muito grudado, não é simplesmente distância física, mas distância emocional. É para ter aquela distância ótima, onde você se sente bem com aquela pessoa. Não é uma pessoa que você simplesmente não vai ver nunca na vida, porque existem bilhões de seres humanos que a gente não vê na vida e não faz nenhuma diferença, mas
aquela pessoa que tem um papel na sua vida, você precisa de uma distância que seja uma distância ótima, nem muito longe, nem muito próximo. A depender da pessoa, algumas pessoas vai ser um pouco mais próximo, outros um pouco mais longe, que tem uma relação de respeito e de mutualismo, onde ambos estão agregando valores positivos na vida do outro. Se de repente existe uma pessoa que só faz sugar de você, se torna uma relação de parasita, e isso é negativo. Você tem que buscar em relações sempre haver um sistema de ganha-ganha, onde um alimenta o outro e isso traz uma relação saudável. Mas se você tem pessoas na sua vida que estão sugando a sua força mental porque você está brigado, está mal resolvido, está com algum problema, então vai lá, liga para essa pessoa, pede desculpa, conversa, por mais que você não mantenha uma relação próxima com essa pessoa, mas pelo menos para resolver aquele problema e que ambos possam tirar esse nó da vida e poder continuar. E esses dois últimos elementos aqui estão diretamente relacionados com o mental. Então aqui nós temos relação direta com o físico e aqui nós temos relação direta com o mental. Obviamente que ambos, de forma indireta, esses dois de forma indireta também interferem no mental e esses dois de forma indireta também interferem no físico. Então nós temos já 4 elementos aqui que influenciam diretamente a nossa força mental. E aí existe esse elemento aqui, esse primeiro elemento, que eu vou dizer que é o elemento mais importante, que é o sono. Por que eu dei um destaque especial para o sono? Porque o sono ele está diretamente relacionado tanto com o físico quanto com o mental. A sua disposição física e a sua disposição mental dependem diretamente da qualidade e quantidade de sono. Muitas vezes a gente sacrifica o sono porque a gente precisa estudar mais um pouco, porque a gente precisa trabalhar mais um pouco, porque a gente precisa se divertir mais um pouco e a gente acaba sacrificando a coisa mais importante que possa existir em nossa vida. Porque quando você está bem do ponto de vista de sono, é muito mais fácil ter uma boa alimentação, ter disposição para fazer atividade física, estar bem consigo mesmo e ter boas relações interpessoais. Quem não dorme bem, quem não está mais dormido, vai ter muita dificuldade de se relacionar com todos esses pontos. E sem dúvida o sono está ali como alicerce da força mental. Então se hoje na sua vida você não sabe por onde começar porque acha que tem muita coisa para mudar na sua vida, minha dica, comece focando no sono. Existe aquele hábito angular, eu falo muito nos vídeos do Charles Duhigg, o livro O Poder do Hábito. O hábito angular diz que você muda uma única coisa com todo o foco nele e essa única coisa derrama recursos positivos em todas as outras. Se você consegue melhorar a qualidade e a quantidade do seu sono, focando só nisso, tenha certeza que você vai melhorar todos os outros aspectos da sua vida. Se você precisa melhorar a organização, você vai melhorar a organização, você vai melhorar planejamento, você vai melhorar atividade física, alimentação, relação intrapessoal, relação interpessoal, tudo melhora com sono. Ah, mas eu deitei cedo e não consigo dormir, fico lá me virando na cama. Não tem problema. Comece de forma consistente a deitar todos os dias mais cedo. Naturalmente o seu corpo vai começar a sentir o sono mais cedo. Não acontece da noite para o dia. Os nossos resultados, as nossas mudanças a gente consegue geralmente com paciência e persistência. Faça de forma consistente a implementação de novas atitudes na sua vida. Se você todos os dias deita 9 da noite, você tem condição para isso. Obviamente tem gente que dá plantão de 24 horas, você vai fazer o melhor que você pode fazer com as condições que você tem. Mas se você consegue, por exemplo, você que é uma pessoa que está dormindo todos os dias meia-noite, você não faz nada mais cedo, simplesmente está assistindo televisão, fazendo outras coisas, 9 da noite você tenta deitar, 10 da noite, 11 da noite, o que for para você. Ah, não estou sentindo sono. Fica na cama, lendo alguma coisa, tira tudo que é estimulante, luz branca, tira a cafeína, comida tarde demais, todas essas coisas que atrapalham o sono, televisão, tira, pega um livro, começa a ler. Progressivamente você vai começar a sentir sono mais cedo. E aí você acorda cedo e durante o dia não dorme. Para você poder refazer o seu hábito, você tem que deixar seu corpo sentir o cansaço. Aí chega de noite, o sono passou. Terceira, quarta, quinta noite, você começa a melhorar. Então, se você não está com o seu sono bom, eu diria, pare tudo e foque nele. Que focando nele, melhorando ele, você vai melhorar o resto todo. Ah, Léo, mas é possível eu começar ao invés de focar no sono, focar na alimentação e botar toda a minha energia em ter uma melhor alimentação? Sim, sim, vai funcionar também. Não tem problema. Eu, inclusive, fiz o desafio de emagrecimento aí de 10 quilos em 60 dias e eu foquei tudo aqui na alimentação. Meu sono não estava muito bom na época, foquei tudo na alimentação. Resultado, melhorei todo o resto. Perdi o peso, melhorei todo o resto. Desenvolvi recursos motivacionais que acabaram interferindo em todos os outros elementos aqui. Portanto, escolha um desses elementos. De repente você pode escolher o que está pior se você quiser e foca tudo nele para ele melhorar. Os outros vão melhorar também. E aí, progressivamente,
você vai conscientemente colocando atividades para fazer diariamente para melhorar cada um desses. Como se você estivesse malhando bíceps e tríceps e todo dia você vai lá fazer um pouquinho de atividade nesses músculos, peitoral, todo dia um pouquinho. Então, tem um termômetro da alta performance que é essa ferramentazinha aqui. Eu vou gravar um vídeo para mostrar para vocês. Essa ferramenta que eu desenvolvi, eu coloco aqui meu quinteto fantástico e todos os dias eu tenho uma meta. Essa ferramenta ela permite que você consiga planejar as suas ações profissionais e pessoais diariamente, executar essas ações, ter uma pontuação no final de 0 a 100. Então eu chamo de 0 a 100 graus. Quanto mais próximo de 100, mais quente, melhor foi o seu dia. De forma equilibrada entre o pessoal e o profissional. E aí no próximo vídeo, ou um dos próximos vídeos aí, eu vou trazer para você esse termômetro direitinho. Vou te dar um PDF também para você poder baixar e aplicar isso aqui na sua vida para fortalecer a sua força mental, melhorar as suas escolhas, melhorar a sua produtividade, a sua alta performance e principalmente o mais importante, o seu bem-estar, a sua autorrealização, a sua felicidade. Esse foi o vídeo de hoje para falar sobre o quinteto fantástico da força mental, sono, em primeiro lugar, que tem a ver com físico e mental diretamente, depois 2 físicos, alimentação e atividade física, depois 2 mentais, relação intrapessoal, relação interpessoal. Obviamente que todos têm a ver com físico e com mental, que é o que nos constitui como seres humanos. Ok? Então se você gostou desse vídeo aqui, achou interessante, deixa o seu joinha, me dá o feedback, coloca nos comentários alguma dúvida, sua percepção, que a gente pode interagir. Se inscreve no canal do Modelo Mental para receber o próximo vídeo. Eu vou postar aqui o vídeo, algumas pessoas têm me pedido o vídeo do termômetro da alta performance, então fica aqui para eu gravar um vídeo bacana ensinando como é que utiliza, disponibilizar a ferramenta. Então se inscreve para você receber esse aviso e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!